Bem, a partir de agora a gente vai começar um conteúdo chamado de estados físicos da matéria. Aí algum aluno pode achar que é um assunto muito fácil, que vocês já viram muito isso, porque é nos estados físicos da matéria que a gente estuda estado sólido, líquido, gasoso, mas só que agora no nono ano a gente vai ver cada um desses estados e vamos estudar um pouquinho mais sobre cada um deles. Vamos estudar a sua formação atômica, vamos estudar as suas propriedades. Então vamos prestar atenção porque tem muita coisa nova. Aqui é o tema 3 do livro e a página 22, para quem quiser ir acompanhando pelo livro. Eu até aconselho porque fica melhor. Pronto, os três estados físicos da matéria. Temos o estado sólido, o líquido, o gasoso. Nenhuma novidade até agora, né? O sólido, representado pelo gelo. O líquido, representado por essa água dentro de um copo. E o estado gasoso, representado por esse vapor. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesses círculos aqui de cima, porque nele está representado como é a formação atômica de cada um dessas substâncias. E se a gente perceber, a formação é diferente em cada um deles. Vamos um de cada vez. Por exemplo, no caso do estado sólido, percebam como está a formação dos átomos. Eles estão bem emaladinhos um em cima do outro. Parece que eles foram guardados por uma pessoa e que eles encaixaram perfeitamente formando esse cubo, não é? Agora percebam os átomos que formam a água no estado líquido. Eles já estão mais um pouquinho distantes, já estão um pouco mais dependentes um do outro, independentes um do outro, não é? E no terceiro, no estado gasoso, aí sim eles estão distantes e a gente percebe que eles têm ligação praticamente nenhuma. Vamos ver o que temos aqui embaixo. No estado sólido, a forma e o volume são constantes. Quer dizer, o formato desse objeto sólido e o volume, o que é o volume? É o espaço que ele ocupa. Eles permanecem constantes, não mudam. No caso da água no estado líquido, da matéria no estado líquido, a forma é variável. O que isso significa? Vamos imaginar. Se eu pegar 1 litro de água e colocar dentro de uma garrafa PET, a água vai assumir o formato da garrafa. Agora, se por um acaso eu pegar esse mesmo litro d'água e colocar dentro de um balde, a água vai se esparramar mais, vai se espalhar mais pelo fundo do recipiente e ele vai assumir a forma do balde. Ou seja, a forma de um líquido varia dependendo do objeto onde está esse líquido. Ok? E se eu pegar esse mesmo litro de água e colocar dentro de uma bacia? Será que ele vai continuar com o mesmo formato? O mesmo formato que ele tinha que a água tinha quando estava dentro da garrafa? Claro que não, né? Porém, o volume continua constante. O que isso significa? Dentro da garrafa tinha 1 litro, dentro do balde tinha 1 litro e dentro da bacia também tinha 1 litro. A quantidade de água, o espaço que aquela água ocupa, nem aumentou e nem diminuiu, ou seja, permaneceu constante. Então, no caso da água líquida, a forma é variável, o volume é constante. E vamos supor agora, nesse último caso, da matéria no estado gasoso. Forma e volume são variáveis. Ok? Isso significa o quê? Vamos supor que eu pego um gás, pode ser o ar, por exemplo. Não precisa ser vapor de água. E coloco dentro de um balão, uma bexiga de aniversário. Ele vai assumir aquele formato, não vai? Se eu pegar a mesma quantidade de ar e colocar, por exemplo, dentro de um pneu, esse ar vai assumir o formato daquele pneu.
Mas, diferentemente do líquido, nesse caso, o volume também vai variar. Por quê? Porque existe um conceito chamado pressão, tá? Que quanto mais ar a gente coloca no objeto, mais comprimido fica esse ar e maior fica a pressão. Mas isso é um conceito que a gente vai ver um pouco mais na frente, ou se duvidar, só no ensino médio, ok? Vou passar aqui o slide. Propriedades da matéria. No caso daqui, a gente vai ver as propriedades dos sólidos. As principais são dureza, maleabilidade, elasticidade e resistência ou tenacidade. A gente vai ver cada uma delas individualmente a partir de agora. Dureza é a propriedade da matéria relacionada à capacidade de riscar e ser riscado. Gente, vocês devem já ter ouvido falar que o único material capaz de cortar um diamante é o próprio diamante. Por quê? Dentro da escala de dureza, o diamante está no topo, está no ponto mais alto. Então não existe nenhum objeto com a dureza maior do que o diamante. Então, por isso que existe essa fala que o único objeto capaz de cortar um diamante é o próprio diamante. E essa propriedade é chamada de dureza. Ok? Maleabilidade, capacidade de alguns sólidos de se deformar. Gente, não sei se dá para vocês verem, mas nessa figura aqui tem aqueles fios de eletricidade, eles foram enrolados. Parece cordas. O que é a maleabilidade? É a capacidade que alguns sólidos têm da gente aplicar uma força sobre eles e eles mudarem de formato. E quando a gente solta, eles permanecem naquele formato. Ok? O nome disso é maleabilidade. Um outro exemplo, que não seja um fio. Se eu pegar uma folha de papel e amassá-la, formar uma bola, quando eu soltar, vai continuar sendo uma bola de papel. Então, ela se deformou quando eu apliquei uma força, mas quando eu soltei, ela permaneceu naquele formato. Então, o nome disso é maleabilidade. Diferente da maleabilidade, vem a elasticidade. Muita gente confunde. O que é elasticidade? Capacidade de alguns sólidos de se deformar e voltar ao formato inicial. Olha aqui, ó, voltar ao formato inicial. Fiquem atentos a essa informação aqui, ó. Ok? Voltar ao formato inicial. Vou utilizar o marca-texto que é melhor. Voltar ao formato inicial. Pronto, tá em paciência que eu tô aprendendo. Pronto. Eu não estou usando o mouse. Porque a maleabilidade, quando a gente solta, ele volta, como eu disse, ao formato inicial. Porém, aqui na maleabilidade não volta ao formato inicial, já na elasticidade sim. Capacidade de alguns sólidos de se deformar e voltar ao formato inicial. Aqui no exemplo, temos um elástico. A pessoa está esticando o elástico com as duas mãos, mas quando ela soltar, o elástico vai voltar ao seu tamanho inicial. E por último, temos a resistência ou tenacidade. O que é isso? É a capacidade de resistir a forças. Aqui, gente, não é formas, é forças. Forças externas sem se romper. Olha aqui o exemplo que eu utilizei. É uma vidraça quebrada e essa vidraça foi quebrada por uma pedra. Nesse caso, entre o vidro e a pedra, qual é o que tem a resistência maior? O vidro foi quebrado, não foi? E o que aconteceu com a pedra? Provavelmente nada, né? Então, nesse caso, a pedra tem uma resistência maior do que a do vidro. O vidro tem uma resistência menor do que a pedra. Isso se chama resistência ou tenacidade. Passando o slide.
Propriedades do estado líquido: volatilidade e viscosidade. Volatilidade. A volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Na figura temos o que? Um vidro de perfume aberto. Suponhamos que uma pessoa usou perfume e deixou ele aberto. A gente sabe que se a gente fazer isso, o perfume vai evaporar, e se duvidar, quando a gente vê aquele vidro de novo, o perfume já vai ter desaparecido, porque evaporou totalmente. Mesmo acontece quando a gente utiliza, por exemplo, álcool em gel, ou passa álcool nas mãos. Rapidamente o álcool evapora. E quando a gente utiliza água, não, porque a volatilidade da água é menor do que a volatilidade do álcool. Do álcool em gel, do álcool do perfume. Então, por isso que no caso do perfume ou do álcool em gel, ele evapora rapidamente. No caso, se for água, ele evapora mais lentamente. O nome disso é volatilidade. Volatilidade. O que seria viscosidade? Viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escorrimento. Gente, olhem a figura. Temos o que? Uma garrafa de óleo, e ele está derramando esse óleo sobre uma mesa. Percebam que o óleo tem uma certa resistência a sair da garrafa e se espalhar pela mesa. Olha aqui a camada de óleo. Imagine que no lugar desse óleo fosse água. Será que a viscosidade da água é maior ou é menor do que a viscosidade do óleo? É menor, né, gente? O óleo tem uma viscosidade maior. A água tem uma viscosidade menor. Por isso que a água se espalha mais rapidamente e o óleo se espalha mais lentamente. Tá ok? Então, repetindo, volatilidade é a capacidade que um líquido tem de passar para o estado gasoso. Tem objetos que têm uma volatilidade maior, tipo álcool, matérias, tipo álcool, e tem matérias que têm uma volatilidade menor, tipo a água. Viscosidade, resistência de um fluido ao escorrimento, ou seja, é aquela dificuldade que o líquido tem de se espalhar. No caso do óleo, tem uma viscosidade maior, ou seja, ele demora mais para se espalhar. E no caso da água, uma viscosidade menor, ou seja, se espalha mais rapidamente. Tem uma menor resistência ao escoamento. Ok? E por último, tem o estado gasoso, mas eu vou deixar para falar esse aqui nas próximas aulas, porque o livro trabalha muito pouco. Quem está com o livro aberto vai poder ver isso, tá? E na atividade também aparece muito pouco, ok? A pergunta que tem sobre o estado gasoso tem mais a ver sobre volatilidade mesmo do que sobre o estado gasoso. Então vamos deixar por aqui, ok? Agora a gente vai para uma atividade que eu elaborei. Não sei se essa atividade está anexada ou está na descrição da atividade, mas com certeza já deve ter explicado para vocês. Então vamos lá. Então, se for preciso assistir esse vídeo mais que uma vez, assista. Se for preciso assistir outros vídeos no YouTube, se você colocar lá propriedades na matéria, ou se você colocar estados físicos da matéria, vocês vão encontrar uma infinidade de vídeos que explicam, tá ok? Para ajudar vocês a responder a atividade. Então tá, até mais.